Bom dia, meu amigo irmão. Bom dia, minha amiga irmã. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, com muita alegria e gratidão no nosso coração, nós nos encontramos aqui. Graças a Deus. Motivo de ser gratos a Deus nessa manhã. Apesar da palavra de Deus dar essa direção que em todas as situações, nós precisamos ser gratos a Deus. Graças a Deus por essa direção da palavra, que nós precisamos dar graças a Deus por tudo. E graças a Deus por essa manhã, mais uma manhã, nós nos encontramos aqui com o nosso coração cheio de gratidão por mais esse dia que nos fez o Senhor, por mais esse despertar, por mais esse momento que estamos aqui também contando com a bondade de Deus, com o favor do Senhor. De nós podermos também aqui estar despertando a nossa consciência para mais esse dia. Esses dias nós temos falado muito, A marca registrada na vida de um salvo em Cristo Jesus. Na verdade, o que qualifica um ser humano como um salvo em Cristo Jesus é ele ter consciência. Nós falamos outro dia na experiência do apóstolo Paulo que ele servia com uma consciência pura, Então a marca de um salvo em Cristo Jesus é que ele tem a sua consciência despertada. Romanos fala que a consciência ela foi colocada no homem, para que por meio dos seus pensamentos ele possa se ter essa ferramenta que o acusa e o defende, segundo aquilo que os historiadores comentam, O ser humano ele tem os pensamentos. Os pensamentos eles vão se organizando e vão mostrando um caminho para o homem. Aí, para onde sopra o vento e os pensamentos se organizam, aí o ser humano caminha naquela direção. Mas aí, quando nós temos essa experiência de ter a nossa consciência pura, a nossa consciência despertada, aí quando os pensamentos se organizam em nossa mente, aí a nossa consciência entra em ação. A palavra de Deus mostra essa direção, que nós temos o privilégio de provarmos aquilo que é bom e aprovarmos aquilo que é bom. A palavra de Deus diz, a fim de aprovardes aquilo que é bom. Ou seja, o nosso passado, segundo a palavra de Deus mostra, era de andarmos segundo a vaidade dos nossos pensamentos e segundo as inclinações da nossa carne. Esse era o que nós queremos falar por fé, tomar por fé que este era o nosso passado. É verdade, nós temos esse recurso da fé, nós contamos com o benefício da fé. Aquilo que eu não posso exercer domínio e aquilo que eu não posso tomar como propriedade, aí eu uso a fé. Então, essa questão do nosso passado ser governado pela vaidade dos nossos pensamentos e pelas inclinações da nossa carne, por que nós tomamos isso por fé? Porque isso é um passado, mas é um passado que constantemente ele se torna presente. Existe uma luta, Nós, na verdade, lutamos entre
a vaidade dos nossos pensamentos e as inclinações da nossa carne. Isso é uma luta constante. A palavra de Deus diz que a carne, ela milita contra o espírito. Então, nós que agora somos salvos em Cristo Jesus, nós nos tornamos espirituais. E como espirituais, nós entendemos que existe uma luta travada entre a vaidade dos nossos pensamentos, as inclinações da nossa carne e nós andarmos em espírito. A palavra de Deus mostra essa realidade. A vaidade dos pensamentos, as inclinações da nossa carne e o viver no espírito. A palavra de Deus diz que se pelo espírito nós mortificarmos os feitos da carne, é certo que vivereis, nós teremos vida. Então essa é a luta de que um filho de Deus salvo, ele enfrenta na sua lide diária. Então os nossos pensamentos, eles se organizam, desperta a cobiça da nossa carne, e aí nessa hora nós contamos com o benefício da nossa consciência. É por meio da nossa consciência despertada é que nós vamos provar e aprovar aquilo que é bom. Essa luta, esse duelo da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, ela foi registrada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15, fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha que luta, olha que expressão de um ser humano angustiado que Paulo deixa expresso aqui nesse versículo. Lembra, meu amigo irmão, minha amiga irmã, a vaidade dos nossos pensamentos, as inclinações da nossa carne e o viver no espírito. São essas, o salvo em Cristo Jesus, ele consegue ter essa consciência, ele consegue se perceber nessa luta. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quando nós olhamos essa porção da palavra de Deus do lado negativo, nós vemos aqui um ser humano confuso, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui, quando nós olhamos assim, como diz, a grosso modo, nós vemos um ser angustiado, confuso e sendo vencido pelas inclinações da sua carne e pela vaidade dos seus pensamentos. Mas por que que Paulo ele pode chegar à condição de se ver dessa maneira? É nesse ponto, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que eu gosto de ressaltar o valor indizível de nós termos sido salvos por Cristo Jesus, de esse Deus ter habitado no nosso espírito e nós termos uma consciência despertada. O apóstolo Paulo, ele sempre levantou essa bandeira: Deus a quem eu sirvo no evangelho do seu Filho, por meio do seu Espírito. Paulo, ele era um servo de Deus, ele servia a Deus no Espírito. No passado, Paulo servia a Deus. No passado, Saulo servia a Deus segundo os seus conhecimentos e as suas convicções religiosas. Mas ele se tornou Paulo e hoje ele serve a Deus no Espírito. Ele serve a Deus no Espírito por meio do Evangelho de seu Filho. E a diferença entre Saulo e Paulo é que Paulo agora, ele serve com a consciência pura,
e ele segue o testemunho da sua própria consciência. Paulo, ele somente pôde expressar agora lendo esse versículo, mas olhando agora não como ser humano angustiado e confuso. Agora é uma outra realidade, é lendo esse versículo de dentro dessa visão de alguém que está em Cristo com uma consciência pura. Olha como é que fica esse versículo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olhando agora um Paulo com a consciência pura, ele tem uma preferência, olha só, pois não faço o que prefiro. Essa é a marca registrada de um filho de Deus, regenerado em Cristo Jesus, de um ser humano aproximado de Deus, que agora entende que está vivendo na presença de Deus, porque não existe nada mais que separa a sua vida da presença de Deus. Paulo, ele tem uma preferência, pois não faço o que prefiro. Existe uma preferência, meu amigo irmão, minha amiga irmã, no coração do regenerado em Cristo Jesus. Existe uma preferência no coração do novo homem. O novo homem, ele tem um anelo de agradar a Deus, né? O novo homem, ele tem esse desejo. Na verdade, meu amigo irmão, minha amiga irmã, todo ser humano, independente de qual tipo de relacionamento que ele tenha com Deus, ele já tem instaurado nele a lei moral de Deus. Todo ser humano, ele sabe, ele é interpelado pela sua consciência. Todo ser humano, ele, ele, ele tem a percepção de o que é que precisa se fazer, o que é certo fazer, o que eu devo fazer. Pelo menos se ele não tem as respostas a estas indagações, ele é incomodado por elas. O ser humano, ele, por causa da misericórdia e bondade de Deus, ele não é livre. Ele não, ele pode se sentir livre, mas ele não é livre no sentido de não ter um compromisso moral. Ele é interpelado pela, pelo seu moral. E isso Deus já colocou isso no coração de todo ser humano. Todo ser humano pode não ter sucesso nesse empreendimento, mas o anelo dele é fazer a coisa certa. Quantas e quantas vezes nós temos oportunidade de conversar com pessoas que lá no íntimo, quando a gente vai estreitando a conversa, todo ser humano ele chega em um denominador comum. Ele não tem sucesso na sua caminhada, mas o desejo dele é fazer aquilo que é certo. Todo ser humano, meu amigo irmão, minha amiga irmã, ele é bom. Ele só não consegue praticar a bondade na maioria das vezes. E aqui o apóstolo Paulo está deixando claro isso, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui está, nós podemos aqui estar, é o retrato de, de, toda, de todo ser humano. Cada um de nós enfrentamos essa luta de não fazer o bem que prefiro e sim fazer o mal que nós detestamos. O versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu,
mas o pecado que habita em mim. Olha só. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Fazer o que não quero, agora o salvo em Cristo Jesus. Eu insisto, eu peço até perdão a você, meu amigo irmão, porque o que está no meu coração, de deixar imprimido no seu coração, durante esse momento que nós estamos aqui gravando esse áudio, é mostrar para você que nós temos uma consciência que ela foi colocada em nós como um governo, né? Um governo, uma porta aberta, um portal onde nós precisamos entrar por ele. Nós precisamos avançar para esse estágio de sermos governados. O ser humano ele precisa ser governado. Um boi, nós fazemos uma cerca e prendemos o boi e governamos o boi. Um cavalo nós colocamos, a Bíblia fala isso, nós colocamos cabresto em um cavalo e nós governamos um cavalo. Agora, o ser humano, a única coisa que governa o ser humano é a sua própria consciência. Não existe nada que se faça com o ser humano no sentido de o governar, a não ser pela sua própria consciência. É a nossa consciência, é na nossa consciência, igual nós citamos, que vai ter esses argumentos que vai nos acusar ou vai nos defender, e essa voz de acusação e essa voz de nos defender, ela vai ter sucesso somente se a minha consciência estiver pura. Por isso, nessa manhã, estou mais uma vez ressaltando isto. Aqui está o apóstolo Paulo, né, descrevendo um retrato de alguém que tem uma consciência pura. E nós estamos aqui no versículo 16 falando, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência de que ele fazia aquilo que ele não queria fazer. E o apóstolo Paulo, ele só sabia que ele não queria fazer isso porque existia uma lei que é boa. Essa lei que é boa aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmão, é a lei moral de Deus. É aquilo que nós falamos. Todo ser humano, ele tem essa lei moral instalada nele. É só uma questão de nós caminharmos com o ser humano na questão de dele ir de encontro à sua consciência, que todo ser humano ele vai chegar a esse estágio da lei moral. A lei moral de Deus, ela foi colocada no ser humano é para um instinto de sobrevivência. Essa lei moral não quer dizer que nós somos espirituais. Essa lei moral é para nós preservarmos a nossa espécie. Deus colocou a lei moral no homem para que a nossa espécie seja preservada. Por exemplo, né? É por meio dessa lei moral que eu deixo de fazer certas coisas como marido para preservar o meu casamento. Não é que eu faço essa lei moral. Nós falamos aqui numa experiência não de um salvo em Cristo Jesus. Nós estamos falando agora de uma experiência de um ser humano. Eu não faço isso porque eu não quero que faz isso comigo. Eu cuido dos meus filhos, por um lado eu amo os meus filhos, mas eu sou o responsável por ele. Não é a minha obrigação desempenhar a minha função, porque eu recebo por isso. Até então, não tem nada de Deus nisto. Por que você está trabalhando dessa maneira? Porque eu quero ganhar o meu salário. Porque eu preciso desse meu emprego. Né? Então, a lei moral de Deus ela foi colocada no ser humano para preservar a vida. Se Deus não tivesse colocado essa lei moral no homem, todo homem entraria em entropia, todo ser humano, ele se autodestruía, né? Então, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
Paulo ele tinha essa percepção que ele fazia algo que ele não queria. E ele só sabia que ele não queria fazer isso por causa da lei que é boa. O versículo 17 fala: Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Nós que somos salvos, meu amigo irmão, minha amiga irmã, e que temos uma consciência pura, uma das coisas que nós passamos a perceber que o pecado, ele é uma pessoa viva. O pecado, ele habita o ser humano. O que é o pecado, meu amigo, irmão, minha amiga irmã? É essa condição que todos os seres humanos, depois da desobediência no Jardim do Éden, tudo que nós vemos, tudo que nós vemos instaurado na nossa nação, na nossa sociedade, é fruto deste pecado, que é uma pessoa que habita o coração do homem. O pecado que habita em mim, o pecado, é essa capacidade que o ser humano tem de desobedecer. Todo ser humano ele é dotado com essa habilidade. Ele é dotado com a habilidade de desobedecer e transgredir. Já está no ser humano. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 17, fala: Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado porque habita em mim. Paulo também, porque ele tinha sua consciência despertada e ele era um salvo em Cristo Jesus, ele conseguia perceber que existia nele um pecado que habitava nele. Versículo 18: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então é uma porção comum a todo ser humano o pecado. Lembra que nós falamos no início? A vaidade dos pensamentos e as inclinações da nossa carne. Esse é comum a todo ser humano, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Este é o estado natural do ser humano. Vaidade dos pensamentos, inclinações da sua carne. A única coisa, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que pode salvar o homem dessa condição é se ele estiver tendo o privilégio de estar tendo uma consciência pura, ou seja, ele está tendo uma consciência saudável, algo que vai gritar nele a lei moral de Deus. Por que fazer isto? Qual a necessidade de se fazer isso? Procure não fazer isto. É necessário fazer isto? Qual, qual o resultado de você continuar praticando isto? A única coisa, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, que vai livrar o ser humano deste estado de, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, é só se a sua consciência, meu amigo, irmão, ela alcançar vantagem e conseguir barrar a vaidade dos seus pensamentos e conseguir barrar você a se inclinar para a sua carne. Por isso que o apóstolo Paulo ele exibe esse testemunho. Deus a quem sirvo no evangelho do seu filho com uma consciência pura. E o que nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nos aquietando diante de Deus, é exatamente isto, para nós adquirirmos uma consciência pura. Lembra no caso da mulher adúltera? Todas as pessoas já iam para apedrejar aquela mulher. Aí o Senhor falou que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ali a porção da palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 9, você pode ir lá depois certificar. Ali a Bíblia, a palavra de Deus diz que acusados pela sua própria consciência, todos foram deixando as suas pedras no chão e foram embora. A única coisa que impediu aquelas pessoas de apedrejarem aquela mulher foi o grito da sua consciência.
A Bíblia fala que do maior até o menor, todos foram deixando as suas pedras. Ou seja, aquela multidão que estava ali para apedrejar aquela mulher, todos tinham adulterado com ela, ao que indica ali que acusados pela sua própria consciência, desde o mais velho até o mais novo, ou seja, quem já ia apedrejar aquela mulher, com certeza, pela impressão que o texto dá, é de alguém que tinha adulterado com aquela mulher. Então, meu amigo irmão, minha amiga irmã, esse é o anelo nessa manhã de te falar, de compartilharmos sobre esse assunto, da necessidade de termos uma consciência pura. O versículo 18 fala assim: porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Nós falamos que na nossa consciência existe a lei moral. E agora aqui, esse versículo 18 fala que querer o bem nós queremos, mas fazer o bem é uma outra coisa. O versículo 19 fala assim: porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Por que o apóstolo Paulo, meu amigo irmão, minha amiga irmã, pôde declarar: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço? Paulo ele tinha consciência disso, do que é preciso ser feito. Sabe, meu amigo irmão, minha amiga irmã, o maior privilégio que nós, como seres humanos, podemos desfrutar é essa bênção da racionalidade. Nós somos um ser racional, meu amigo irmão. Nós podemos pensar e os nossos pensamentos, por meio de uma consciência pura, eles são libertos da vaidade dos pensamentos. Nós começamos com a vaidade dos nossos pensamentos, para onde a nossa mente ela direciona, a gente entrega de uma maneira bobinha, né? Todo o nosso ser ele é entregue às vaidades, né? Aí a vaidade ela desperta a cobiça da nossa carne e nós nos tornamos o que nós vemos por aí, né? A palavra fala sobre o ser humano estar vendido às paixões da sua carne. Mas graças a Deus, meu irmão, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. O Paulo, ele tinha essa consciência, que existia um bem que precisava ser feito. Nesse meu anelo nessa manhã, que nós acompanhemos o apóstolo Paulo nessa sua empreitada, nesse seu empreendimento, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. E desesperar por essa condição. Deus, não é isso que eu quero fazer. Eu quero o bem, Deus, me ajuda. Me ajuda a fazer o bem. A minha consciência lá me interpelando. Por que você? Qual a consequência desses atos? Qual a consequência dessa tal liberdade que você anda seguindo? Isso não vai acabar bem. Esse a consciência pura. Ela nos traz esse estilo de vida, meu amigo. É nesse estilo de vida aí que nós, o versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o salvo em Cristo Jesus, ele tem essa consciência, ele anda nessa angústia. Não é isso que eu quero para a minha vida. É nesse estágio, nesse ser humano que existe angustiado, fazendo o que não quer fazer e fazendo e não fazendo aquilo que ele deseja fazer. É nesse estágio aí que nós vamos caminhando na direção, que a nossa consciência ela vai nos direção, levando em direção a Deus. O versículo 20 fala assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Nós só demos conta de que existe o mal em nós quando nós queremos fazer o bem. Se não há um anelo em nós de fazer o bem, a nossa vida ela está toda imersa na vaidade dos nossos pensamentos e nas inclinações da nossa carne.
E nós nem damos conta que estamos tendo esse estilo de vida. Tá vendo, meu amigo e irmão? Né? Se você só vai saber, né, que o mal existe em você quando você se levanta para fazer o bem. Né? Olha o benefício de nós termos uma consciência pura. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Lembra que nós falamos do homem interior, que é o nosso espírito? Lá no íntimo, quando nós conseguimos voltar ao nosso íntimo, lá quando nós conseguimos entrar para a parte mais íntima do nosso ser, nós vemos que lá no nosso espírito, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Creia nisso, meu irmão. O ser humano pode estar servindo segundo a vaidade dos seus pensamentos e as inclinações da sua carne, mas lá no íntimo, todo ser humano ele tem um anelo de servir a Deus. Todo ser humano ele entende que ele precisa servir a Deus. E todo ser humano, quando ele entende que ele está agradando a Deus, ele é tomado por uma alegria indizível. Todo ser humano, quando ele consegue se voltar a si mesmo e ter um encontro com a sua consciência, e que a sua consciência consegue o interpelar, esse ser humano ele passa a ter uma alegria indizível, porque todo ser humano ele foi programado para ter comunhão com Deus. O ser humano ele é completo somente quando ele está desfrutando de uma íntima comunhão com Deus. O ser humano ele só tem uma paz completa quando ele entende que ele está em paz com Deus. Enquanto a consciência do ser humano não consegue levar o ser humano para ter essa comunhão íntima com Deus, o homem ele não está em paz. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Todo ser humano ele está debaixo dessa lei. Primeiramente, a lei moral. Antes de ter comunhão com Deus, é a lei moral que mostra para ele que ele precisa guardar a sua vida. Todos os seus atos, né, eles precisam ser governados pela moral, porque senão ele vai se destruir e ele vai ser destruído. Agora, outra lei que está também trabalhando no homem é a lei do pecado e da morte. O homem não quer fazer, mas ele é obrigado a fazer, porque existe uma lei que o obriga a fazer. Já pensou, meu amigo e irmão? Nós sabemos sobre as leis, né? A lei da gravidade. Tudo que você solta cai. Você pode julgar para cima, mas vai cair de novo. Porque existe uma lei, né? Newton conseguiu ver isso, que existe uma lei que puxa tudo para baixo. Essa é a lei do pecado, meu amigo. O homem, por causa da sua lei moral, ele deseja fazer o bem, né? Ele entende que precisa fazer o bem, mas ele não tem sucesso, porque existe uma lei que o puxa para baixo, que aqui o versículo falou, olha, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Todo ser humano está debaixo dessa lei do pecado que está nos seus membros. Versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O homem que está entendendo por causa da lei moral, sabendo aquilo que precisa fazer que é certo, e não conseguindo fazer por causa da lei do pecado e da morte que trabalha no coração dele, ele descai para um desventurado homem que sou. Então, o ser humano que sabe o que precisa fazer por causa da lei moral que Deus colocou no seu coração, mas que a lei do pecado e da morte não o deixa praticar, ele descai para um estado de desventurado homem que sou. Mas a experiência do apóstolo Paulo, ela não termina aí. Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente,
sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei do pecado, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Mas graças a Deus que essa não é a nossa única experiência. Existe um Jesus Cristo. Paulo ele pôde dar um brado e dizer que graças a Deus por Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque segundo a carne, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então, o encorajamento dessa manhã para a nossa vida, meu querido irmão. De qual lei que nós precisamos, que nós desejamos estar sendo escravos? Da lei de Deus ou da lei do pecado? A lei de Deus, ela age em nós. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela te livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nós não estamos mais agora sendo obrigados a saber aquilo que precisa fazer e sendo agora ordenados por causa da lei do pecado a praticar o mal. Não. Entrou, meu amigo irmão, minha amiga irmã, um Jesus Cristo na nossa história. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora, por meio de Jesus Cristo, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós gozamos desse benefício de termos o Senhor como essa verdade em nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Creia, meu amigo irmão, que segundo o fato, esse Jesus Cristo ele já nos libertou do império das trevas, do domínio das trevas. Esse Jesus Cristo ele já nos libertou do domínio da lei do pecado e da morte. E agora, como essa lei do Espírito da vida, esse Jesus Cristo agora ele está conosco fazendo essa caminhada em direção da libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui andando nessa direção. E como que nós vamos caminhar em direção de tomar posse dessa liberdade, dessa verdade que nos liberta, meu querido irmão? É por meio de nós permitirmos que agora esse Deus que já entrou para dentro do nosso espírito trabalhe a nossa consciência e nós venhamos a cada dia adquirindo uma consciência pura. E por meio dessa consciência pura, nós podemos gritar, assim como o apóstolo Paulo gritou: graças a Deus por Jesus Cristo. Eu sei o que preciso fazer, porque a lei moral de Deus está em mim. Mas eu sei também que existe uma lei que quer me fazer escravo do pecado, mas existe uma outra lei, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que me livra da lei do pecado e da morte. Graças a Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã, vamos prosseguir nessa direção, enchendo o nosso coração de esperança. Que dia a dia o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar mais a nossa consciência e que nós possamos, por meio de uma consciência pura, estarmos aqui fazendo a nossa caminhada, né? Livrando-nos dessa condição de desventurado homem que sou. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, vamos levantar essa bandeira que nós não somos mais um desventurado homem que sou. Nós somos um homem que pode dar um brado.
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele é esse que está conosco, dia a dia tornando essa verdade, essa realidade que nos liberta. Vamos caminhar nesse dia, nessa direção, trazendo para a nossa realidade, para o nosso viver diário, que nós estamos aqui debaixo da ação desse Espírito, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós somos esses que estamos crendo no Senhor. Dia a dia, estamos aqui aperfeiçoando o nosso crer. Que nesse dia, esse espírito de aperfeiçoar o seu crer pode a cada dia agir na sua vida e agir também na minha vida. E nós possamos caminhar em direção a essa libertação total, porque nós conhecemos uma verdade que nos liberta, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Te desejo sucesso nesse dia e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa prosseguir guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.